Que nós vamos usar, para a parte bolonhesa, a gente vai usar 300 gramas de carne moída, uma xícara de chá e meia de molho de tomate, meia cebola picada, 2 dentes de alho, uma colher de chá de páprica defumada. Gente, não é desumada, não é sem alma, é defumada. Tava desalmado? Defumada. O que aconteceu? É defumada. Depois, uma colher de chá de páprica doce. 2 colheres de chá de chimichurri. Por isso tá uma delícia essa carne também. Chimichurri, né? E 2 colheres de café de sal. Para o molho bechamel, que é o molho branco, meia xícara de chá de manteiga, meia xícara de chá de farinha de trigo, raspas de noz moscada, uma xícara de chá e meia de mussarela, meia xícara de chá de gorgonzola, 4 xícaras de chá de leite, uma folha de louro, uma colher de café de sal e uma caixinha de creme de leite. Se eu quiser fazer essa lasanha, só lasanha mesmo. Quero fazer final de semana uma lasanha maravilhosa. Eu já posso fazer. Sim. E já posso fazer também, como eu disse, o que sobra pra gente fritar depois, Sim, né? é legal se você colocar num prato. Se você quiser servir um diferente, você pode colocar as aparas dela, depois você empana e vira um bolinho diferente, um petisco. Sim, fica maravilhoso. Né? Você quer comer, pode Eu comer. já tô com uma aqui, Kátia, vou fazer igual a Kátia faz. Tipo sanduíche, essa tá um tamanho bom. Aquela que eu peguei tá muito grande pra fazer isso. O Inipê mandou muito bom. Boa, né? Alfarrofa. E você viu como ela não fica encharcada? Ela fica Não, sequinha. sequinha. Aí como você começa? Vamos começar? Vamos. Vou entrar com a cebola. Tá. A cebola, eu vou deixar ela suar pra sair o aroma dela, ela ficar bem saborosa. A carne, se você quiser fazer a carne, você já pode deixar ela temperada, mas eu prefiro temperar aqui. Tá. Tem gente que já tempera na carne moída como se fosse fazer uma almôndega, né? Justamente. Tá. Enquanto aqui vai dourando, a gente pode fazer também ao mesmo tempo o molho branco. Tá. Então, o molho branco eu vou fazer o bechamel. Pra quem não sabe, o bechamel é um molho clássico de molho branco. E com essa base, você pode fazer o que você quiser. Que nem nós vamos fazer agora com queijos. O bechamel, a base dele se chama roux, que é a manteiga derretida. Com essa manteiga, eu vou acrescentar a farinha de trigo e vou Junto com a deixar ela farinha, dourar. né? E esse deixar dourar a farinha tira aquele gosto de mingau, né? Justamente. O cheiro fica, para quem conhece amêndoas, é o sabor da amêndoas que fica. Então, eu tô com a colocando. arominha da amêndoa torrada. Justamente. verdade. Então, eu já tô torrando aqui a farinha com a manteiga. Tá. E nessa proporção que você colocou de manteiga para farinha, não tem como a gente deixar empelotar também, né? Não, não tem. E quem quiser já pode deixar o roux preparado. Tipo, eu fiz um ensopado, eu fiz uma sopa. Você pode pegar um pouquinho desse roux, colocar. Pra dar uma engrossadinha, Isso, fica né? uma engrossadinha pra não precisar usar amido de milho, né? Tá. A carne moída tá na geladeira, tá? Tá na geladeira, ó. A cebola tá dourando. Coloquei só um fiozinho De azeite. de azeite. Tá, e agora eu vou entrar com a carne. A carne sempre entrar com ela aos poucos, pra ela não soltar muito líquido e não ficar tanto demorar muito e não ficar com gosto de carne que não foi fritinha. Carne cozida, né? Justamente. Você colocou junto com a cebola já o alho ou o alho você põe depois? Não, o alho eu ponho depois. põe Por quê? A cebola solta muita água, o alho já não. Então, sempre quando você for colocar, o alho vai queimar primeiro que a cebola. Então, ó, já tá começando a dourar. Vou entrar com o restante. Olha que legal. E agora eu vou entrar com os temperos. Tá. Então agora, Chimichurri. o chimichurri maravilhoso. Agora, A a páprica. páprica. E vou dourar. Depois eu vou entrar com... Depois qual era? Depois da páprica? É a páprica defumada e a páprica doce. Defumada e a doce. Isso. Ó, Tá o bechamel... correr, não? Vou
ali. Ela... Tá Deixa eu bom. ver. Quer que eu abaixe pra você? Oh, Não, caiu já tá aqui certinho? Não quer? Achou? Achei. Porque eu vi que você tava quase sendo uma mulher polvo. Que bom, Tá né? bom aqui, E outra cozinha, lá. a gente se acostuma, faz várias coisas ao mesmo tempo. Quando você vê todo mundo, mas já terminou? E se tivesse um bebê pra cuidar, já tava com a perna no Não perde carrinho, balançando pra criança dormir, né? Sendo mulher, né? É verdade. Não, você já vai colocar só na montagem, não precisa cozinhar antes. É ótimo. Ó, o molho já entrou aqui, Já o engrossou. molho branco, e agora eu vou entrar com a parte mais difícil, né? Só que não. Que são os queijos. O difícil é você deixar o queijo ali em cima, sem ninguém ficar pegando. O Rodrigo, você deixa queijo, nossa senhora, quando você tem metade do queijo. Já não tem vai nada. passando e vai comendo. Olha, é quase um rato. É basicamente um rato. Nossa, chefe. Ó, tô entrando Agora- com todos os queijos. A mussarela. Ah, você mistura toda a mussarela no Misturo, molho. porque aqui nós vamos fazer, pra ele ficar com aquela textura e não derreter muito e ficar firminha, suculenta, então ó, fiz esse molho, esse creme de Eu queijo. já ia colocar a mussarela em camada. Também. Né? Agora a gente vai entrar com creme de leite creme de aqui leite também. no molho branco. Só tá melhorando a cada passo. É, meu filho, aqui daqui só vai e vem sem pouco. Ó, mexi tudo, tá prontinho o nosso molho branco. Tem perguntas aí, Alex? Não, tinha muitas perguntas chegando, inclusive sobre o Raul. Que Raul? O... Ragu? Ru. Uhul. Ru. Raul? Que Raul que ele tá falando? É o Raul. Eu falei, Eu mas misturei. é parente Toca, do Raul. Não, o pessoal tava assim querendo uma detalhada desse Ru. Ele serve pra essa base do bechamel. É a Isso. farinha com a manteiga. É a farinha com a manteiga. Tá. É, duas proporções. Suponhamos que 2 colheres de manteiga e 1,5 colher de farinha, você consegue fazer essa base. Você vai o fazer, molho por branco exemplo, já tá pronto. Um recheio de palmito. Tá. Uma tota. Refoga, depois põe um pouquinho desse ru Justamente. e põe um pouquinho de leite até chegar na textura que você quer. Por isso que ela disse que é a base de sopa, se você fazer uma sopa que dá uma engrossadinha. É bem Isso. É fácil. bem bacana, né? Ó, o ragu, eu puxei a É que carne. ali é ragu. Ragu, Ru, Raul. Ragu de carne. Eu puxei aqui a carne e coloquei um pouquinho de molho. Aqui, pra gente fazer, pra ficar mais fácil, pra empanar, nós não vamos deixar com muito molho, ela vai ficar suculenta. E aqui Ela já fica mais encerrou. sequinha. É como lasanha de restaurante. Sim, A da casa da gente põe tanto molho que a gente corta, Corre, agora né? vai... É bom, né? A de restaurante fica certinha, né? Compacto ali, bonito. justamente. E é esse aqui o segredo, ó. Tá. Dourei bem a carne e coloquei apenas pra umedecer. Agora Finalizou. vamos deixar ela já no jeitinho. Isso, aqui já tá finalizado. Aqui eu já poderia, se eu quisesse fazer para comercializar, já fazer em grande quantidade, tanto o molho bechamel, que é o molho branco, quanto o roux de carne, que é esse molho bolonhesa, e deixo congelado. Sim. Aí depois eu vou tirando, ou para aproveitar também, a gente estava falando da safra, né, Alex, esses dá dias? bastante. Pega uma safra boa, uma época boa de comprar tomate, já faz bastante molho de tomate e deixa no freezer, para quem tem freezer, né? De Até base. vende o molho de tomate, verdade. né? Então, daí agora a gente tá aqui e vamos... O interessante é deixar tudo refrigerado, se for para revender, para não ter Tá. risco de temperatura. Então daqui eu levaria para Pra geladeira, geladeira e depois aberto, né? montaria. Aberto. Porque tem gente que tampa. Ou e aí você- tá quente, sua na tampa, desce o Vapor o vira vaporzinho, diz que azeda mais facilmente, pode contaminar. E Ó. se você, caso for colocar o plástico filme, faça uns furinhos. Furinhos, né? Isso. Daqui eu já deixei um prontinho, esse já, Tá. já tá refrigerado. Tanto o molho branco como o nosso O ragu. nosso ragu Raul. Olha que bonito. Tá aqui. É lindo isso. Cheiro de Ragu Raul. O Raul, maravilhoso. Esse Raul aí, gostei muito. Ó, aqui eu vou colocar umas colherzinhas de molho só pra não ter risco da massa ressecar. Tá, no isso sem fundinho. a carne, né? Só o molho Isso pronto. sem, é só o molhozinho. Tá. Aqui tá tranquilo. E agora eu vou entrando com o molho, ou com a massa, perdão. E aqui o interessante é colocar apenas, ao invés de uma camada só, colocar 2 camadas De massa. porque quando você vai cortar para empanar, pode ter risco de quebrar. Lembrar, gente, que essa massa é uma massa para lasanha pré-cozida. Tem várias marcas no mercado. E na especificação até da empresa você tem que colocar a massa entre molhos. Então é molho, massa, molho. Isso. Como a gente precisa de um fundo mais grossinho para não estourar quando a gente for cortar, empanar e fritar, aí por isso que a Rafa tá dizendo pra gente fazer com 2 camadas, tá? Agora, a
carne. Por isso que tem que estar fria também, pra ficar durinha assim, né? Justamente, porque O fica ragu mais de carne. fácil. Não ficaria molendo. Isso aqui é interessante para quem vai fazer com segunda renda, vai cortar para servir bonitinho numa marmitinha, daí sobrou as aparas, poxa, eu vou vender um bolinho de lasanha, uma coisa interessante fazer, né? Eu posso fazer um ragu assim, de linguiça. Enquanto. Deu até água na boca, ó. Eu adoro. Eu adoro. Ó, tô De carne entrando. moída, de tanta coisa, né? Dá pra aproveitar bastante coisa. De carne cozida. Presunto, Vai pro presunto. Olha, De rabada. Ah, costela. Costela. Nossa, costela. e a Rafa é da Kátia. Já começou a ter ideia, já estão salivando as duas. Sabe que ela também é das minhas, a gente gosta de coisa light, né? A gente gosta de coisa comer. substância. Nem com esse negocinho de pouco queijo, pouco presunto, pouca E uma carne. coisa, uma coisa que é interessante também, para quem quer revender e ter um custo baixo, não é obrigatoriamente usar patinho, tá? Patinho a gente usa ele como uma carne moída, mas o músculo que foi o que eu usei. E é uma delícia, eu adoro músculo. Sim, músculo é muito bom e você só pede pro açougueiro. Fala, olha, eu vou... Tira um pouco da gordura para não ficar o excesso de gordura Eu e vou pronto. moer, né? Isso. Daí agora, ó, eu tô colocando... Vocês repararam que cada camada que a Rafa vai pondo, ela vai compactando. Isso, pra ficar bem firminho, tá? Daí eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado. Isso é opcional. Se Tá. você quiser, você pode colocar, tá? Tá. Bastante molho branco. Aí você só pôs a camada de baixo de lasanha, né? E agora eu vou colocar mais. Ah, é só de baixo e de cima? A de baixo e a de cima. Ah, eu achei que fez no meio também. No meio eu coloquei só uma fina pra... Ah, uma fininha pra dar Isso. estrutura. Ah, nunca fiz. Daí a gente faz dessa... Ó, tô colocando legal. essa fininha. Tá. E o que é interessante também, se você quiser fazer a camada só de queijo, usar outros tipos de queijo também, fazer como se fosse um fondue. Também fica bom. Isso. Daí eu vou colocar um pouquinho mais de molho molhinho. aqui. Tá ficando bem ruim, né? Tá ficando péssimo. Poxa, Ninguém vai comer. não tem interesse. Porque não vai sobrar. Agora, mais carninha. E você finaliza com uma camada de massa? Finalizo com a camada fina de massa e uma camada bem fininha de molho branco por cima, só para não ressecar a massa. Tá, então aqui a carne. Uma camada fininha, então com uma leva só de massa. Isso. Molho branco. E aí geladeira de novo. Geladeira. O interessante é a gente colocar isso de um dia para o outro. Ah, tá. E prensar bastante, como eu tô fazendo. Depois bom. que ela ficar refrigerada, prensa bem. Se puder até congelar ela, Melhor, né? melhor ainda. Isso. Ou geladeira. A gente coloca para assar. Como Tá. a massa aqui é pré-assada, pré-cozida, então eu tenho que colocar ela para assar. E aí se depois você frisa. usar isso, se forem usar aquela que já vem Já é cozida, isso. Daí aqui, ó. Coloquei ela, prensei. Depois que ela tá assada, eu refrigero, prenso ela bem e ela vai ficar assim. Ah, fica bem compacta, né? Fica. Por isso tem que pressionar bem, tá? Agora eu empano. As camadinhas. O óleo já bem tá quente? feitas. O óleo já tá quentinho. Pra empanar, a gente tem um segredinho. O segredo de um empanamento sempre tem que começar com a farinha de trigo, Tá. tá? Porque Aí a você só farinha... tem clara? Eu tenho os ovos batidos com leite para não ficar muito grudado, tá? Tá. E aqui eu coloco a farinha de trigo, eu empano ela, pressiono bem, tá? Tá. Por isso tem que estar bem gelada, porque Tá. senão ela não vai desmanchar na hora de fritar. Tá. Daí aqui, ó, eu coloco no ovo. Tá. É ovo mesmo ou você só pôs Eu a clara? bati o ovo com o leite para não ficar muito grosso. Ah, Daí aqui eu vi que tá entro na diferente. farinha panko, Tá. pressiono bem Eu vou colocar essas aqui pra fritando, tá? Tá. Enquanto isso. e faço isso, ó. Cuidado. Não relaxa, só foi ceninha de levantar o braço. É só pra ficar bonito. Isso, daí eu empano bem, apertando. Duas Tá. vezes eu faço esse empanamento e a gente frita e fica dessa forma. Aí passo então, uma vez farinha de trigo, Farinha de trigo. ovo com leite, farinha panko. Farinha de trigo, ovo com leite, farinha panko. Isso. Levo de volta pra geladeira ou já posso fritar de imediato? Se você empanar, você tem que devolver para geladeira se você for fritar depois, Ah, porque tá. senão o empanamento solta. Isso serve para toda fritura que você fizer Tá. empanado, tá? Tá. E tem que fritar num óleo quente, mas não fervente, porque senão não Isso. fica quentinha no meio, né? Quando a gente coloca assim e vê que ele já tá quentinho, já pode ir fritando, ó. Tá. Fica uma camada bem grossa.
e ele não começa a desmanchar. Se eu faço com uma camadinha só, corre o risco de estourar, De né? estourar por conta do queijo. Do molho, né? Que tem todos os Justamente. queijos. Por mais que você tenha deixado mais firmezinho, sempre tem uma umidade, né? Sim. E você é tem pouca perigoso massa, até, né? E é perigoso você estar fritando e soltar o líquido, né? Ah, sim, tem que queimar a gente, né? Aí já viu. Posso congelar por quanto tempo? Pode congelar. Congelado, ele dura um mês, tranquilamente, tá? Empanado. Bastante, né? Muito prático. E ele é interessante fritar e comer na hora. Se caso a pessoa for fritar para vender, ela vai deixar sempre o empanado na geladeira e depois frita, que daí não tem risco da fritura não ficar úmida, sabe? Ah, Quando sei, você sei. Isso, sempre vai ficar crocante. E aí deixo mais moreninha pra ficar bem saborosa, né? Isso.